Olá, tudo bem? Eu me chamo Lívia Witt, eu sou artesã e sou professora de cartonagem e hoje nós vamos conversar a respeito da cartonagem, do início da cartonagem. Eu vou contar um pouco sobre a minha história, das dificuldades que eu passei, dos obstáculos que eu venci para continuar a minha trajetória de crescimento dentro desse artesanato que é tão prazeroso. Então, fica comigo e acompanhe esse vídeo. Bom, para quem não sabe, a minha formação inicial é como fonoaudióloga. Eu trabalhei muitos anos na área, mas quando a minha primeira filha nasceu, eu resolvi que eu iria me dedicar à maternidade. Então, a minha carga horária de trabalho ficou bem reduzida na fonoaudiologia. Porém, aos poucos, algumas mudanças internas foram ocorrendo e eu fui percebendo que aquela profissão já não me trazia o mesmo prazer, o mesmo amor que eu sentia antes da maternidade. Eu fiquei muito balançada e com muitas dúvidas, pensando o que eu iria fazer. Afinal, eu me dediquei muitos anos da minha vida estudando, me capacitando para atuar na área de fonoaudiologia. Só que aí, como estavam acontecendo muitas mudanças ao mesmo tempo, eu parei um pouco e comecei a analisar o que eu iria fazer a partir daquele momento que o meu coração já não estava tão entregue à fonoaudiologia. E eu comecei a procurar algumas coisas que eu pudesse fazer conciliando a maternidade com o meu trabalho. Afinal, eu não queria ficar ociosa, eu queria ocupar o meu tempo com algo que me desse prazer, algo que fosse rentável, algo que fosse produtivo para mim e principalmente me trouxesse felicidade de fazer o que eu estava ali me propondo naquele momento. Foi aí então que eu comecei a procurar muitas coisas pela internet até que eu descobri a papelaria personalizada, que já era algo que eu tinha uma certa paixão, mas eu não tinha conhecimento nenhum na área de impressão, de formatação, de programas de computador. Aí, o meu esposo me incentivou para que eu procurasse algum curso específico na área, uma vez que eu já queria começar a me aventurar em outras áreas, essa parte de criação. Então eu fiz um curso de CorelDRAW, que foi um curso voltado à criação, à personalização. Não foi fácil porque eu não sou da área de computação, da área de informática, da área de design, de criação, mas eu estava muito empenhada a aprender algo novo. Isso fez com que eu me dedicasse muito. E aí eu aprendi a trabalhar com o programa CorelDRAW. E eu pude então começar a fazer a criação das festas de aniversário da minha filha. E aos poucos, conforme eu ia divulgando no Facebook, no Instagram, algumas pessoas começaram a me procurar se eu poderia fazer a personalização da festa dos filhos dessas minhas amigas, dessas pessoas que me achavam no Facebook. E eu topei o desafio e comecei a fazer disso o meu negócio. É lógico que estava tudo muito no começo, eu ainda estava aprendendo muito a mexer com os recursos do programa, entendendo um pouco mais sobre impressão, até que um dia eu fui abordada por um anúncio no Facebook de maletas em cartonagem. E até então, o que me atraiu foi a palavra maletas e não a palavra cartonagem, afinal eu nem sabia o que era isso. Eu nunca tinha tido contato com essa arte antes de fazer este curso. E foi aí que eu me aventurei e me arrisquei com essa nova modalidade. Pensei, ué, já que eu estou fazendo papelaria personalizada, eu vou procurar algo que eu possa agregar, algo diferenciado para eu entregar para esses meus novos clientes. E foi aí que eu fiz esse curso que durou 6 horas. Neste curso, eu confesso para você que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fui picada pelo bichinho da cartonagem. E foi aí que começou a minha trajetória. Muito tímida ainda no começo, bem tímida, porque eu nunca havia tido contato com essa arte. Eu me lembro que eu cheguei na aula sem nenhum material. Para não falar que eu cheguei sem material, eu levei uma bandejinha de isopor, que na lista de materiais era a única coisa que eu tinha, que eu peguei de frios que eu comprei no supermercado e levei. Lavei, coloquei na bolsa e levei. Só, mais nada.
Cheguei lá, as colegas ali do curso já tinham alguma familiaridade com essa arte, com a cartonagem, e começaram a fazer perguntas bem específicas da área, como gramatura do papel, espessura, cortar, agulhão, tesoura, e eu sem entender nada daquilo, tudo muito novo, e eu me lembro muito bem de ver a professora com uma maleta pronta na mão. E eu vi aquela maleta no início da aula, eu falava, não é possível que eu vou conseguir sair daqui hoje com essa maleta montada, a minha maleta montada. Mas eu fui, né, eu me lembro que teve um período, né, no horário de almoço, eu não fui almoçar, eu comi uma coisinha que eu tinha levado ali mesmo no dia da aula, para que eu pudesse ali entender um pouco mais como foi dentro de uma loja. Eu fiquei andando pela loja para entender algumas coisas, porque eu realmente estava numa fase de muita descoberta, era tudo muito novo para mim. E aí, quando na parte da manhã nós fizemos todos os traçados no papelão, né? E foi muito legal, porque aí eu aprendi a usar a régua de inox, eu aprendi a questão das medidas. Mas eu confesso que assim, eu aprendi entre aspas, porque como nós tínhamos uma tabela de medidas, eu ia olhando a medida e ia traçando ali no papelão. É lógico que os meus primeiros traços ficaram muito tortos, porque a minha régua era de 30 centímetros e eu tinha que fazer faixas longas de 49, 50 centímetros. Mas tudo bem, no período da tarde nós então passamos a cortar esse papelão com o estilete. E aí foi que eu fui entendendo como que se dava o processo de criação de uma peça. Depois nós fizemos o processo de forração, depois a colagem e aos poucos a maleta foi surgindo. Só que eu me lembro que o curso estava programado para até 6 horas da tarde. Quando foi 6h30, o meu esposo me ligou e disse que estava passando para me buscar. E eu ainda não tinha terminado a maleta. O fundo da maleta estava ainda esperando para ser confeccionado. E aí eu me lembro que não tinha como eu ficar ali naquela ocasião. E a professora falou, olha, aqui no fundo você faz isso, isso, aquilo. Qualquer dúvida me chama no Messenger. Falei, tudo bem, né? Mas eu fui embora com aquela sensação de muita satisfação, porque eu vi aquela maleta pronta, que eu confeccionei do zero. E eu tinha somente ali algumas folhas, né, que ela entregou ali no momento da aula, de como eu poderia fazer uma outra maleta. Gente, mas olha, eu voltei com uma satisfação tão grande, uma felicidade tão grande, que eu fui falando no caminho todo pro meu esposo o quão eu estava feliz de ter conseguido confeccionar aquela maleta. Cheguei em casa, foi aquela alegria, mostrei para Helena, a Helena achou linda a maleta, na época ela tinha 2 anos, mas ela achou uma graça, já quis pegar para ela a maleta. E eu dormi com aquele pensamento, né, de satisfação e de querer algo mais. Poxa vida, eu consegui fazer uma maleta dessa, a professora faz tantos tamanhos de maleta, eu vou começar a me arriscar e vou fazer mais maletas como essa que eu fiz. Pois então aí começou a minha história na cartonagem. Gente, no outro dia de manhã, eu achei que seria tudo muito simples, tudo muito fácil, afinal eu já tinha feito uma maleta no outro dia, né? Então comecei a busca pelos materiais. Aí já foi o meu primeiro choque de realidade. Porque eu não achava nada, eu não achava papelão, eu não achava estilete, eu não achava tesoura especial, eu não achava os pincéis adequados. E aí eu comecei a me questionar, mas o que será que eu vou fazer agora? Porque eu não estou conseguindo achar os materiais. Mas aí eu não desisti. Eu comecei a ligar em gráfica e a partir desse momento algumas coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. Porque eu ligava nas papelarias, as pessoas falavam, olha, eu tenho papel cartão, mas eu tenho o tamanho de uma folha de cartolina. E eu precisava de papéis grandes, folhas maiores. De repente eu ligava num local que vendia o papelão e falava para mim, olha, eu só tenho papelão Paraná, papelão cinza eu não tenho. E eu só tenho a espessura tal, o tamanho tal, e nunca que dava certo para eu conseguir fazer as faixas das maletas. Até que eu consegui achar um distribuidor de papelão na cidade de Campinas e aí conversando com ele eu entendi que eu poderia ir até o local retirar o papelão. Fui até o local, retirei o papelão, consegui achar uma gráfica na minha cidade que conseguia me vender a folha do papel duplex para que eu pudesse fazer a forração e os outros materiais aos poucos eu fui adquirindo, comprando pela internet. E aí começou a parte mais legal, que foi a parte de aprendizado mesmo, de criação.
Gente, no começo teve muitos erros. Eu errava muito. Eu joguei muita maleta fora, porque eu tive uma aula de 6 horas e foi uma aula com várias alunas, todas elas também com dúvidas, também com muito bate-papo. Então, assim, não foram 6 horas focadas, dedicadas àquilo, sem contar que eu não tive uma aula introdutória na cartonagem, né, de como começar, de como entender, de quais são os materiais. E também eu senti um pouco falta de ter alguém para que eu pudesse ir trocando experiências, para que eu pudesse ir tirando as dúvidas, né? Eu me lembro que na época a professora, ela tinha um ateliê e ela trabalhava muito nesse ateliê, ela fazia muitas encomendas, então ela não conseguia dar muita assistência às alunas que estavam ali, né? Enfim, mas ela respondia quando podia, mas é lógico que faltava ali, né, um apoio ali ao lado para que pudesse ali ter menos erros, né? E chegasse a um caminho de sucesso, né? Mas eu não desisti e eu fui fazendo. Quantas vezes eu fiquei até 1h da manhã, depois que a minha filha dormia, para eu conseguir fazer os traçados, para eu conseguir cortar. E aí, depois que eu comecei a cortar as maletas, eu comecei a perceber que eu tinha um grande mercado pela frente. Por quê? Eu comecei a fazer as maletas para os meus familiares, para os meus amigos. Então, quando tinha festa de aniversário, eu dava uma maleta. Quando tinha uma data comemorativa, eu dava a maleta para a minha família. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a postar as fotos na época no Facebook. E algumas pessoas começaram a me pedir. E aí falavam, olha, eu vou no aniversário, você faz pra mim? Ah, eu tenho um batizado, você faz uma maleta? E eu comecei a fazer. E eu comecei a me encantar pelos tecidos. Porque aí eu estava entrando na cartonagem com forração em tecido. E toda vez que eu ia numa loja de tecido, o tecido me motivava a fazer mais maletas. Eu fazia muitas maletas, às vezes, sem ter o pedido, só por conta do tecido, de tão bonito que o tecido era, e eu sempre vendia aquela maleta. Aí, aos poucos, eu fui entendendo que aquilo estava virando um negócio para mim. Mas eu ainda não tinha, assim, muita experiência, né, de como gerenciar todo aquele processo. Então, no começo, eu bati muita cabeça, eu errei muito, não só no material, mas em colocar preço, de como cobrar, de como receber, de como fazer uma embalagem. Gente, mas olha, eu aprendi muito na prática. Foi errando que eu aprendi. E foi uma experiência incrível para mim. Até que aí, depois de um certo tempo, eu resolvi então criar uma marca, né, que chamou Maletas da Lili. E eu comecei a fazer disso um negócio. Na época eu não tinha uma quantidade de produção enorme, porque eu me dedicava também à maternidade, eu cuidava bastante da Helena, então o meu objetivo era algo que eu pudesse conciliar. Então eu pegava os pedidos ali de acordo com a minha carga horária dedicada para aquele trabalho. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo muito, eu fui descobrindo pessoas que poderiam cortar o papelão para mim, e aí o papelão já vinha cortado. No início, eu arrumei uma pessoa que cortava na guilhotina para mim, e era uma guilhotina industrial, era uma pessoa que é dona de uma gráfica. Só que aí eu comecei a perceber que o corte na guilhotina com o papelão, ele vai cegando a lâmina, né? E aí os cortes, eles não vão ficando tão alinhados. Então aí, como eu tinha um volume de produção grande, eu já não dava mais para eu ficar pegando esses cortes, porque às vezes eu perdia as faixas, né? Por mais que essa pessoa, ela me ajudou muito no começo, né? Ela cortava, ela, não, vou pegar o papelão, vou cortar as faixas para você. Muitas vezes ele cortava para mim a faixa só no comprimento e depois eu tirava a altura e aí também tirava o comprimento que eu precisava ali para colocar na maleta, né? Mas aí eu precisei ir profissionalizando mais e deixando os cortes melhores. E depois também eu fui descobrindo novas técnicas. Eu descobri como fazer o bordado, que era algo que deixava a maleta diferenciada. Eu descobri a fazer impressão por sublimação. Então tudo isso que eu fui descobrindo foi agregando valor ao meu produto. E aí eu pude começar a praticar um valor maior
daquele que eu estava praticando no início. E eu aprendi a fazer a divulgação, eu comecei a divulgar o meu produto nas redes sociais, que foi algo extremamente importante. No começo, eu não fazia postagens corretas, mas depois, aos poucos, eu fui aprendendo a como fazer as postagens corretas, como usar as hashtags, como trabalhar a iluminação, né, para valorizar o meu produto, para otimizar o meu produto. Então foram erros que foram me levando aos acertos. Até que então eu comecei a receber várias mensagens de pessoas pedindo para que eu ensinasse a confeccionar as maletas em cartonagem. E aí eu comecei a perceber que eu poderia ensinar as pessoas, mas a minha filha era muito pequena ainda e eu amamentava ela. Então eu não queria me deslocar da minha cidade para que eu pudesse ir até as pessoas para fazer os cursos. Eu também não tinha muita ideia de como organizar esses cursos. E aí veio a ideia então de fazer os cursos online. Então, há 3 anos atrás, eu comecei a fazer os cursos online e eu também aprendi muito com os cursos online, principalmente com as minhas alunas. Então, no começo, eu gravei as primeiras aulas com o conhecimento que eu tinha, da forma que eu saberia ensinar para elas. Foi um curso maravilhoso e aí esse curso aos poucos ele foi sendo regravado, ele foi sendo melhorado, porque gente, nada melhor do que a prática para que a gente possa ir aperfeiçoando e principalmente a persistência, não desistir, não deixar de acreditar no seu sonho, porque eu sempre tive o sonho de estar aqui onde eu estou hoje, passando essa minha história, passando esse meu conhecimento, essa minha trajetória para você. Não é fácil, mas a gente não pode desistir, porque o principal é você fazer com amor aquilo que você se propõe. E quando você faz com amor, a carga de uma luta, de uma batalha, ela é muito mais leve. Você vai lidando com as situações de uma forma muito mais tranquila. Porque todo processo, toda trajetória tem os seus desafios, né? Então, eu tô aqui hoje para contar para você a minha história, para que possa te servir de inspiração, porque eu não comecei ontem, eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória para estar aqui onde eu estou hoje, mas eu nunca deixei de acreditar. Foi fácil? Nunca foi fácil. Foi sorte? Nunca foi sorte. Mas foi muito trabalho. E eu tenho certeza que quando você se dispor a fazer algo, a acreditar e tiver uma pessoa que possa te orientar, o seu caminho vai ser muito mais fácil. No meu caso, eu não tinha pessoas que pudessem me dar o caminho. Então eu aprendi muito na batalha, na luta, mas isso aí não desmerece ninguém, porque me fez uma pessoa muito mais forte, muito mais resistente e pronta para poder ajudar outras pessoas. Então hoje as dificuldades que eu tive, eu posso passar para as outras pessoas, porque eu precisei errar para eu poder ensinar. E hoje quando eu ensino, eu falo assim, olha, faça assim para você não fazer assim, do outro jeito que é o errado, porque eu já fiz o errado e hoje eu faço o certo. Então eu já ensino você a como você fazer o certo, mas eu te dou o exemplo, que se você não fizer desse jeito, vai acontecer daquele outro. E é assim que a gente constrói a nossa história, né? Que a gente constrói os nossos conhecimentos. E eu tô aqui para passar tudo isso para você, porque do que adianta eu aprender tudo isso e guardar para mim? Não adianta nada. Então eu estou passando tudo isso para você. Então, olha só, se você que está aí me escutando, você está pensando em começar a fazer cartonagem, comece hoje. Compre um papelão, mesmo que ele seja pequeno. Se você achar um papelão aí na sua cidade de 40 por 40, de 30 por 30, se você não achar, pega uma capa de caderno, porque também é papelão. Pega um estilete, estilete é fácil de você achar. Você pode não achar o estilete mais moderno que tem, o mais seguro que tem, mas você vai achar um estilete que vai proporcionar um corte legal para você. Pega uma régua, assista um vídeo meu no YouTube, onde eu ensino você a fazer uma peça mais fácil. Dê o primeiro passo e vai acompanhando todas as dicas que eu vou te passar, que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E o principal é você acreditar em você.
A primeira peça que você fizer pode ser que não saia perfeita, pode ser que tenha falhas na hora que você colou o tecido, bolhas, o tecido torto, o canto não tá bonito, o acabamento não tá como você queria, o papelão ficou um pouco torto, a tampa baulou, não tem problema. Você tá aqui para aprender. E é isso que vai fazer você uma pessoa melhor amanhã. E aí, quando você tiver no seu amanhã, você não se compare comigo, nem com a outra, nem com a outra, nem com a outra. Compare você com você mesma. Eu sempre penso assim, quando eu faço uma peça e a peça ficou bonita, eu falo, nossa, que satisfação, né? Porque aquela primeira que eu fiz não ficou boa, mas essa aqui ficou melhor. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Compare sempre você com você mesma, com o seu eu de ontem, que também estava tentando. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.